Boa noite a todos. São todos muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui mais uma palestra aqui do Grupo GMA, Grupo de Mentoria de Autodesenvolvimento. Hoje nós estamos trazendo a Júlia Wunderlich. A Júlia Wunderlich tem meu sobrenome, então é minha filha. Com muita honra que eu recebo a Júlia aqui, né? E o tema que a Júlia vai desenvolver é um tema sobre autonomia, né, e saúde emocional. E a Júlia é uma estudiosa, uma neurocientista, e ela tem um trabalho assim, maravilhoso nesse campo das emoções, no campo da espiritualidade. E é um prazer enorme receber você aqui, Júlia, né? Tá ok? Então, se apresente aí para o pessoal e vai, né, orquestrando aqui a tua palestra, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Boa noite a todos. A gente já conversou um pouquinho aqui antes desse início. E eu sou a Júlia Wunderlich, a filha do Marcos. Por enquanto, eu gostaria de deixar assim, porque eu vou fazer uma apresentação minha, um pouquinho mais para o final. E vocês vão entender por quê. Tem um motivo. E eu quero conduzir vocês nessa jornada, né? E aí eu já aproveito para me apresentar conforme eu for passando aqui o conteúdo, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu ia, inclusive, só falar. Aí pensei, eu preciso de um suporte para mostrar algumas coisas. E esse suporte para mostrar algumas coisas virou alguns slides sequenciais aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Estão vendo, né? Tá ok. Tá. Tá tudo ele. Perfeito. Então, hoje a gente vai falar sobre saúde e autonomia emocional, ou autonomia e saúde emocional. Então, o que, que é isso e por que, que isso é importante, né? Eu quero que a gente possa fazer uma linha de raciocínio sobre o nosso passado, o que nos trouxe até o nosso presente. Então, quando a gente olha para trás ou, né, lá para longe, ou para toda essa caminhada que a gente já fez, quantas coisas nós já passamos. Então, todas as nossas alegrias, todos os desafios, os medos, as conquistas, as crenças, os obstáculos, as superações, os nossos traumas, tudo isso constitui a nossa bagagem, constitui o que nós somos hoje também, o nosso presente. E nós reagimos aos acontecimentos e nós tomamos decisões conforme essa bagagem que a gente traz. Então, essa reflexão é que a gente comece a pensar como é que eu estou tomando decisões. Por quê? O nosso presente hoje, o nosso presente emocional, ele é o reflexo do nosso passado. Como eu me sinto, as emoções, a minha saúde emocional, reflete toda essa caminhada. E eu vou explicar como isso funciona e por que, que essa autonomia, então, é tão importante. O que, que acontece? Quando a gente não observa isso, esse olhar amplo que eu estou mostrando aqui, a gente simplesmente vai vivendo baseado nessa estrada caminhada, emocionada, que constitui nossos caminhos neurais, nossa forma de pensar, de agir, reagir, de tomar decisões. E o que acontece é que a gente acaba criando futuros muito atuais, ou seja, o meu dia de amanhã ele vai ser muito parecido com o dia de hoje e com o dia de ontem. Então eu fico carregando esse passado junto. E isso muitas vezes, né, não faz com que a gente não tenha soluções novas, soluções para os desafios que a gente enfrenta, porque a gente vai tomando decisões baseadas nas mesmas consciências, na mesma mentalidade que a gente vem, que a gente se construiu. Então, a autonomia emocional, ela é essa capacidade que a gente desenvolve de tomar decisões com mais consciência, com esse olhar mais amplo,
entendendo como tudo isso funciona. Um futuro atual, ele é formado a partir das coisas do passado. A gente começa a decidir, continua decidindo com a mesma mentalidade que a gente foi construindo ao longo da nossa caminhada. A gente fica em conexão com o passado e isso vai gerando os mesmos comportamentos, ou seja, os mesmos resultados. O nosso comportamento ele pode mudar a partir de uma mudança de cadeias neurais. Mas se eu não fizer isso, eu vou continuar tendo as mesmas emoções, os mesmos comportamentos e os mesmos resultados. Então, o meu amanhã fica igual a ontem. Para eu ter um futuro realizador, eu preciso ter algumas soft skills, algumas qualidades trabalhadas. E uma delas é essa capacidade de percepção sutil mais desenvolvida, a capacidade de perceber além do óbvio, perceber além simplesmente dos acontecimentos, tomar lá da cá, né? Ação e reação. E aprender com as experiências. Eu lembro muito, né, pai, que ali no sistema ISO, você sempre coloca que o aprendizado é muito necessário, né? Essa qualidade do aprendizado. Então, o que é o aprendizado? Aprendizado é bioquímica, aprendizado é emoção. A gente emociona as nossas experiências e ou elas ficam ali congeladas, ou elas ficam como trauma e ficam se repetindo, ou a gente gera um aprendizado e um salto. Então, com esse aprendizado com as experiências, a gente pode ir mais para frente e poder fazer diferente. Então, a gente muda a consciência e a gente age com o coração. A gente age baseado numa verdade mais profunda. A gente tem coragem. Coragem é agir com o coração. Para agir com o coração, a gente tem que ter autoconhecimento, a gente tem que ter autorresponsabilidade. Senão eu nem sei o que é o coração, o que é a minha essência, o que é esse eu, o que é essa verdade que eu preciso agir com coerência para que as coisas façam um sentido nessa minha caminhada. Bom, tudo isso faz com que a gente desenvolva autonomia emocional. Um futuro realizador depende da gente desenvolver essa autonomia emocional. E eu vou contar para vocês, então, como que a gente vai fazendo esse trabalho de desenvolvimento. Vocês já trabalham muito isso aqui também. Nós somos um sistema integrado. O que acontece numa parte da gente afeta a outra. Se eu estou doente, por exemplo, se a gente fica gripado, um simples resfriado, às vezes daí a gente já fica mais para baixo, a gente já fica mais triste, então já vai afetar a saúde mental. Se eu tenho um pensamento mais negativo, se eu sinto raiva de alguém, eu já vou queimar o estômago, vou ter uma dor de barriga, certo? Então, todas as nossas partes, elas são um conjunto, um sistema integrado. E a saúde, ela é a harmonia de todo esse sistema, da nossa energia, nossa consciência, as emoções e o corpo. E o aspecto emocional, então, a nossa saúde emocional, assim como nós estamos hoje, qual é a qualidade da saúde emocional de vocês? Como eu estou hoje com as emoções? Esse aspecto emocional ele está refletindo exatamente como estão os outros aspectos. Então eu começo a usar as emoções como uma ferramenta de observação, como uma bússola, como um mapa, que começa a revelar coisas importantes a serem vistas, lapidadas, trabalhadas, evoluídas, aprendidas, né? E, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que a saúde integral, essa saúde, né, inteira nossa, ela é um estado de harmonia e de bem-estar em todos os aspectos, emocional, mental, espiritual, social, físico, cultural. Então, as nossas emoções, elas vão refletir inclusive isso. Inclusive, o bem-estar, a nossa qualidade
cultural, espiritual e social. E a gente percebe em lugares que têm menos condições sociais, muitas vezes a cultura, músicas, bom, enfim, tudo isso vai gerando resultado, vai gerando consequências nas emoções e, consequentemente, a nossa saúde emocional vai refletir algum aspecto, inclusive os aspectos invisíveis, que é a energia que a gente não enxerga, um fluxo energético que nós temos, que faz parte, que é nosso, que faz parte dessa constituição física que a gente é, desde os corpos energéticos, os chakras, tudo isso é um caminho, um fluxo, um movimento de fluxo, né, que acontece e que quando está interrompido, quando está bloqueado, vai afetar também nas emoções, vai afetar na saúde emocional. Então, a saúde emocional, para que a gente tenha saúde emocional, a gente depende de que todos vários outros aspectos visíveis e invisíveis, externos, como, por exemplo, cultura, sociedade, e internos, como mentalidade, até a espiritualidade, dependendo, ela pode ser interna e externa, né? Tudo isso precisa estar bom, tudo isso precisa ter qualidade. Senão eu não vou ter emoções saudáveis. Eu vou sentir desequilíbrio, eu vou sentir desconforto. Eu vou sentir realmente no meu corpo as consequências de algum ou mais de um aspecto não adequado, não bom. E o que é ou quem é responsável, então, por dar qualidade aos aspectos? É a nossa autonomia, ou aqui eu vou usar como sinônimo a nossa inteligência espiritual. Porque é ela, essa autonomia, é a gente conseguir ter uma consciência ampla, que vê sentido e significado nas coisas, que permite a gente qualificar os aspectos que a gente escolhe, como nós fazemos escolhas, como nós tomamos decisões. A inteligência espiritual, ela é a nossa capacidade de ver sentido mais amplo, mais profundo, um sentido coerente com o nosso sentido profundo da nossa alma, da nossa essência. Então, quando a gente começa a ter essa inteligência como carro-chefe, como caminho, essa autonomia como meio para qualificar todos os outros aspectos, eu começo a fazer escolhas que geram aspectos mais qualificados. E eu vou ter saúde emocional. Certo? Então, essa saúde emocional, ela não é só uma sorte. Ela é também uma responsabilidade da gente ter consciência de como funciona toda essa conversa emocional que a gente faz com a vida. E que a gente possa fazer essas escolhas que vão gerar melhores resultados. Para isso, eu vou explicar um pouquinho o que é a emoção. A emoção em si, ela é uma bioquímica, ela é uma química liberada toda vez que uma informação chega para a gente. Mesmo que essa informação não seja consciente, tá? Então, a gente está liberando química o tempo inteiro por várias informações que vão chegando para nós. A emoção, ela é uma molécula real, é uma bioquímica, é uma química do corpo que precisa entrar nas nossas células para transferir essa informação química. E quando ela faz essa transferência de química, existe um sinal elétrico. Aqui na imagem é um neurônio. E como hoje em dia as informações já são muito fáceis, provavelmente vocês já viram imagens de neurônio e sabem como acontece essa conversa no cérebro. O sinal químico, ele passa de um neurônio para o outro
por meio de sinais elétricos que mandam uma descarga, que vai abrir um canal, e esse sinal químico vai passar para dentro do neurônio, e assim vai indo de um para o outro, de um para o outro, até desencadear respostas físicas. Da mesma forma, nas células do nosso corpo, na pele, nos músculos, nos órgãos internos, nas células que nós temos membranas. E essas membranas, elas se abrem para essa química passar, para a emoção passar. É assim que acontece a comunicação emocional o tempo todo. Então, essas moléculas de emoção reais, elas são que nem uma chave, uma fechadura, que se encontram. Essa química, essa emoção desencadeada por um evento, chega na fechadurinha certa. E ali vai abrir e vai gerar essa comunicação. O que acontece? Essa fechadura, ela é como o receptor, né, da membrana, como eu mostrei na imagem passada. E nós temos esse sistema de chave-fechadura em todas as células e neurônios, seja cérebro, seja qualquer parte do nosso corpo. E a quantidade dessa chave-fechadura aumenta ou diminui de acordo com o que eu vou vivenciando. E isso justifica porque algumas pessoas reagem diferentes ao mesmo evento. Então, a gente pensa lá no raciocínio que eu comecei a aula. As minhas experiências de vida. Juliana, Essas experiências... Oi. aqui tem uma pergunta do Cláudio. Posso fazer a pergunta agora para ti? Depende qual é. Faz, daí eu digo se eu vou Tá, falar. tá. A pergunta é assim: se a autonomia emocional é a mesma coisa que inteligência emocional? Ah, não. Mas pode ser parecido. Aí eu respondo depois. Eu já pensei nisso, já pensei que alguém ia perguntar. Que legal. Já vou Tá bom. respondendo ao longo, Cláudia, tá? Já vou respondendo. Não é, mas é parecido. Vou explicar bem isso. Então, o que acontece? Essa quantidade de chave e fechadura que a gente vai tendo para certas emoções que vão sendo geradas em resposta às coisas, muda. Então, por exemplo, eu e o Daniel, meu marido que está aqui, nós podemos ter um mesmo evento e eu responder de uma forma e ele de outra. Porque a gente teve um histórico de formação dessas fechaduras. Eu tenho mais, ele tem menos, então eu vou reagir mais, eu vou sentir mais, ele não vai sentir tanto. E é assim que a gente vai funcionando. É assim que a gente começa a ter nossa identidade, né? Emocional, nossos hábitos emocionais, é quem eu sou. E essa, essa chave fechadura, elas podem mudar, a gente pode ir mudando, aumentando ou diminuindo conforme as coisas vão acontecendo. E veja, uma coisa muito interessante é que esse comportamento biológico, ele pode ser também influenciado pelo pensamento. E o que é o pensamento? O pensamento é um sinal, é uma energia, certo? É sinal que gera bioquímica. Eu tenho um pensamento, esse pensamento é um sinal que gera bioquímica. Ele não existe materialmente, mas ele desencadeia a bioquímica e torna o quê? Começa a tornar palpável, mensurável aquilo que eu estou pensando, aquilo que está num campo que não é material, mas se materializa por meio das nossas emoções. Por isso, as nossas ansiedades, nosso estresse, nos causa tantos sintomas físicos. E hoje em dia é o que temos. Muito estresse, muito bombardeio de informação. E esse bombardeio de informação vai gerando respostas bioquímicas, emoções.
E aí nós vamos adoecendo. Então, o nosso sistema de chave e fechadura, da bioquímica, essa conversa que vai entrando e saindo das células, ela vai afetar a maneira que eu penso, porque do jeito que eu sou, do jeito que eu funciono, com tantas fechaduras para as chaves, eu tenho mais, meu marido tem menos. Isso afeta o jeito que eu penso, porque eu também vou pensar diferente a partir da bioquímica que está circulando no meu corpo. E o inverso é verdadeiro. Eu começo a colocar um pensamento e eu começo a mudar o meu sistema de chave e fechadura. Aqui entra o entendimento da autonomia emocional. Por quê? Porque eu posso modificar com essa consciência. E a diferença, que eu não ia falar já, mas já vou pegar aqui que deu o gancho, que o Cláudio perguntou. A inteligência emocional é maravilhosa, nós temos muitas inteligências, racional, emocional, a espiritual, o Gardner fala várias, né? Inteligências. E a inteligência emocional, ela é a capacidade da gente conseguir dar nome para as emoções, dar nome para aquilo que a gente sente a partir da emoção. E isso é muito importante, porque tem gente, adulto, que não consegue nomear o que está sentindo. Sente, porque é bioquímica, mas não consegue dar nome. Então, quando a gente tem a inteligência emocional, a gente começa a dar nome, a saber o que está sentindo, a perceber o que está acontecendo. Se eu fico só na inteligência emocional, ok, eu percebo o que está acontecendo e eu posso tentar modificar, só que eu vou modificar com o meu sistema chave e fechadura que eu tenho hoje. Será que eu consigo algum resultado? Pode ser. Um pouco? Pode ser. Dentro da mentalidade e consciência que eu tenho, eu vou atuar com isso que eu estou sentindo, essa inteligência emocional. A autonomia que eu estou querendo trazer como sinônimo da inteligência espiritual é conseguir enxergar esse funcionamento e mudar a consciência. E essa consciência, sendo mais ampla, ela é nova. Sendo nova, ela começa a mudar o sistema. E aí muda, transformando o sistema de chave e fechadura. E não apenas entendendo ele. Tá? Então, essa é a diferença. Julia, Essas... aqui tem mais uma pergunta. Onde os pensamentos se originam? Os pensamentos têm várias origens. Bem legal. Deixa eu sair. Não, vou ficar aqui mesmo. Posso ficar aqui para responder, né? Quem perguntou? A Ana Cláudia. Ana Eu, Cláudia. Bem legal, Ana Cláudia, a tua pergunta. Tá, deixa eu sair daqui. Peraí. Cadê a Ana Cláudia? Ah, achei ela. Tô vendo. Te achei. Ana Cláudia, bem legal. A gente tem várias formas desses pensamentos se originarem. Então, veja, quando a gente fala em mente, a mente é um subproduto do funcionamento do cérebro. Então, a gente sempre vai ter uma via de mão dupla. Vamos fazer uma linha de raciocínio. Eu tenho uma bioquímica circulando, eu tenho chave e fechadura, eu tenho a minha identidade emocional aqui, né? Meus hábitos, minhas cadeias neurais. Essa constituição bioquímica informacional vai gerar a forma como eu raciocino, como eu penso, como eu enxergo as coisas. Essa é a visão do físico para o subproduto desse funcionamento fisiológico. Assim é gerado um pensamento. Porém, a gente faz o inverso. Existe um pensamento que vai chegar de fora. Vai vir porque, vamos dizer que eu estou passando, dirigindo, eu não percebi, né? Não me afetou, mas teve buzinada, teve uma quase batida, alguém xingou o outro, nem foi comigo. Mas daqui a pouco eu chego lá no trabalho e aí eu já começo a me irritar e eu nem sei por quê. E eu começo a ter um pensamento mais negativo, eu já estou com mais raiva.
porque eu captei informações que não foram processadas para a mente consciente, mas eu começo a gerar pensamento por conta de algo externo que aconteceu, que está no meu campo, mas que não veio de dentro de mim. Então, o pensamento pode vir do meu funcionamento fisiológico, como ele pode vir de fora. Ele pode vir inspirado pela fala de alguém, por uma leitura, por uma música, ou por coisas que eu nem percebo. Um ambiente, né? Então, eu estou num ambiente e eu me sinto mal, eu me sinto feliz, eu sinto o ambiente carregado ou não. E aquilo começa a gerar pensamentos mais tristes e mais negativos. Então, eu vou gerar a bioquímica, a emoção, por conta de algo externo. O pensamento é gerado nessa via de mão dupla. Ele é um subproduto do que nós somos e, ao mesmo tempo, ele influencia quem a gente é. Tá bom? Entendi, obrigada. Que bom. Tá bom. Então, se a gente vai seguindo aqui essa linha de raciocínio, a informação mental, ela vai alterar o nosso corpo, que foi que eu falei agora para a Ana Cláudia, por isso que eu fui responder ela. E essa transferência de informação toda que vai acontecendo, ela é feita por essa comunicação que eu expliquei, é uma rede que vai ligando tudo. O sistema nervoso, endócrino, imunológico, respiratório. Então, veja, eu estou sobrecarregada aqui na imagem de trabalho, atrasada, prazo passado, daqui a pouco eu estou com uma gripe, estou doente, a imunidade está baixa. A gente sente isso. E essa comunicação acontece por essa rede chamada psicossomática, que é uma rede de comunicação entre a mente e o corpo. Tá? E a gente vai tendo essa comunicação, o corpo vai entendendo o que está acontecendo o tempo inteiro. E nem tudo vem para a mente consciente, nem tudo, na verdade, 90% praticamente, não vem para a consciência. Porque o nosso corpo está processando, gente, o batimento cardíaco, a pressão, a temperatura. E a gente não tem consciência, não fica consciente de tudo isso que está sendo processado. Então, o nosso corpo está processando. Inclusive, antes de eu ler aqui o slide, me lembrei de uma reportagem que eu li. Deixa eu sair daqui de novo, antes de voltar. Não. Eu li uma reportagem, faz um dia aí, ou dois, sobre os cientistas estarem pesquisando agora pessoas que estão passando mal nos carros elétricos. Não sei se vocês já viram. Por quê? Porque o carro elétrico, ele não tem som, ele não faz barulho, e ele tem e o cérebro não, e a freagem, a frenagem do carro, ela é diferente, ela não dá aquele soco, ele vai indo devagar, é um jeito que o corpo não entende. E as pessoas começam a passar mal, a ficarem mais enjoadas do que num carro normal, porque o cérebro está acostumado a fazer essa leitura ambiental do som, do impacto do freio, e eu já sei o que está acontecendo, estou em movimento. Só que o meu cérebro fica totalmente perdido quando eu estou em movimento, mas eu não estou escutando um som. Quando eu não sei que eu vou parar, porque eu estou indo na inércia, daqui a pouco eu paro, eu nem percebi. Então, eles estão pesquisando isso, é bem interessante, né? Bem, como a gente vai respondendo a isso, a gente não tem consciência de tudo que está sendo processado. Pouco vai para a nossa mente consciente. Então, mas tudo afeta nossas emoções, tudo afeta o corpo e vai gerar bem-estar ou mal-estar. Voltando. Então, aqui. Peraí, voltei. Então, essa conexão real de peptídeo, que é a emoção, e os receptores, a chave fechadura, é a manifestação real da emoção no nosso corpo. As emoções são o vínculo entre o corpo físico e os estados não físicos, como o pensamento, a mente, a consciência, o subconsciente. E quando a gente começa a perceber isso, a gente percebe que o nosso corpo sempre dá respostas. E não tem receita pronta. Esse que é o ponto.
tem como desenvolver essa capacidade de perceber além do óbvio, que é um salto um pouquinho sutil da inteligência emocional para a espiritual. Perceber o que essas emoções estão comunicando, não só como dar nome a partir das consciências, mas sim algo muito mais amplo que isso e com mais sentido. E essa capacidade, essa qualidade da gente ter autonomia para promover mais saúde emocional. Então, a gente tem como trabalhar essa autonomia para a gente promover mais saúde, percebendo até coisas invisíveis que estão nos afetando. E isso não é inteligência emocional. Essa é uma capacidade perceptiva. E tomar decisões com sentido é uma inteligência maior, mais profunda, inteligência espiritual. Essa é a pequena diferença. Mas todas elas são dinâmicas. Não tem como separar uma da outra, né? Então, o corpo emociona as informações que a gente não tem consciência. De novo, eu pus a imagenzinha do macaquinho ali, que eu usei quando estava refletindo sobre o passado. Ou seja, quanta coisa que a gente está trazendo, quanta coisa que hoje afeta a minha saúde emocional, né? Ou não saúde emocional, que é a transcrição de coisas que eu não sei, que eu não tenho consciência, mas que é o meu histórico. Por isso, as terapias, as coisas que a gente faz, têm resultado e modificam, porque elas estão transformando, muitas vezes, coisas que a gente não sabia, mas as emoções estão ali atuando. Da mesma forma, a gente pode entender que a nossa união, perceber a essência, e aqui eu posso dizer Deus, a grande consciência, o grande espírito, a vida, né, a verdade, o essencial é invisível, porque a gente não vê Deus, a gente não vê a fonte matriz. Só que eu tenho certeza que todos aqui já sentiram comunhão, já sentiram plenitude, êxtase espiritual, emoção, por estar em conexão com algo maior. Então, da mesma forma que a gente veio falando o quanto a emoção está transcrevendo muitas vezes nossas dores, traumas, sofrimentos, está fazendo a gente ficar doente ou baixar nossa imunidade, é o mesmo caminho para a gente sentir aquilo que transcende as explicações, para a gente ficar em conexão com uma consciência, com Deus, com a vida, que gera emoção de felicidade, de paz, de comunhão, de pertencimento, de equilíbrio. E por que a gente não faz isso? Por que a maioria das pessoas está no automático emocional? Então, a autonomia emocional é conseguir perceber isso. Cientificamente, a gente sempre vai estar emocionando, não tem como fugir. É uma máquina biológica, fisiológica, funciona assim. A linguagem do nosso corpo é a bioquímica. E funciona dessa forma. E é assim que a gente entende o mundo e se comunica com o externo, com o nosso interno, com a nossa alma. Então, quanto mais a gente entende isso, mais autonomia a gente tem. Autonomia para dentro, autonomia para fora, autonomia para o nosso eu, para a nossa alma, para a nossa essência, autonomia para a comunhão com todo, com Deus, com a vida. A Kenden Spert, ela é uma farmacologista, já faleceu, fantástica, e ela tem uma frase que eu amo aqui, eu coloquei: todas as emoções nos aproximam da nossa verdadeira natureza e da poderosa capacidade criadora, que tanto pode ser chamada de consciência ou Deus. A maneira que os elementos bioquímicos da emoção tornam isso possível, a própria fisiologia desse complexo corpo-mente, é a base científica de sentir-se bem e sentir Deus. Então, a gente é biologicamente programado para sentir bem-estar e felicidade também. E aí eu faço uma pergunta profunda aqui. Como eu fiz
ou como eu faço escolhas. Perguntem para si mesmos. Como você vem fazendo escolhas na sua vida? Como você já fez escolhas no passado? Como você faz escolhas hoje? Você faz escolhas em conexão com o essencial, esse que é invisível aos olhos, ou você faz escolhas, como foi no primeiro slide, baseado nos hábitos emocionais, no passado, naquilo que eu fui moldado. Veja, partindo dessa linha de pergunta, agora eu vou poder me apresentar. Agora, no final, eu vou me apresentar. Porque eu quero compartilhar com vocês que vocês também façam essa linha de raciocínio para a vida de vocês. Então, para não ficar só eu falando de mim, porque para mim currículo não é um empilhamento de certificado, e é sim uma trajetória, uma caminhada, né? Currículo tem essa origem, inclusive, no latim, que é a jornada, caminhada, né, de vida. E por que eu fiz essas escolhas que eu fiz? Até mesmo quando a gente escolhe, vamos dizer, fazer direito porque o pai queria. Foi uma escolha para poder servir, para poder alegrar, foi uma escolha. Depois a gente refaz aquilo. Como é que a gente faz escolhas? Como é que a gente fez no passado? Foi ouvindo o coração, vamos dizer assim, a essência interior e o essencial, essa conversa, essa comunhão estava em coerência, porque a gente só vai ter essa felicidade, essa paz, esse êxtase, se a parte do essencial, a fonte, estiver coerente em ressonância com dentro da nossa alma, com a essência que a gente é. E aí que a escolha de fazer farmácia bioquímica, que eu me formei em 2001, ela foi uma coisa muito do meu coração. Eu não sabia bem que era isso, mas eu sabia que tinha um chamado forte do coração. E ainda bem que eu pude, né, escolher e fazer o que eu gostava e o que eu queria. E aí também fiz uma escolha, e no último ano da faculdade eu estava casando. Essa eu já não sei se foi com o chamado do coração. Essa eu já acho que foi meio que pela moldagem emocional que eu tinha, pelos circuitos que eu tinha, né? Então, eu achava que eu também tinha que casar cedo, que nem minha mãe, que nem minha avó, que nem, né? Eu achava que aquilo ia trazer para mim um conforto, uma família, né? Então, assim, foi algo mais baseado num passado neuronal criado, cadeias neurais criadas, e não tanto pelo coração. A farmácia bioquímica foi pelo coração. E aí nasceu minha filha, em 2003. E aí, quando ela nasceu, aconteceu algo muito interessante, porque provavelmente, eu queria muito ela foi pelo coração. Ela foi essa escolha já em comunhão com a vida. E aí tudo começou a fazer sentido. O que é tudo começou a fazer sentido? Óbvio que eu estava, né, puerpério, aquela descarga hormonal e bioquímica, mas para mim, quando eu amamentava nas noites, nas madrugadas, tudo começou a fazer sentido. Tudo o quê? Toda a parte espiritual, vamos dizer assim, que naquela época, antes dos anos 2000, era mais esotérico, né? A espiritualidade, o reiki, os florais, tudo isso que eu já tinha estudado, feito cursos de um monte de coisa, não se conversava muito com a ciência. Então, quando eu fui fazer a faculdade, não tinha essa conversa, não. Tinha nada de mente, de consciência, tinha nada disso que eu estou falando. Não se falava disso. Era separado. E aí eu juntei as coisas. Então, com o nascimento da minha filha, veio essa conexão entre as coisas. E aí que eu coloquei até aqui do ladinho, escrito aqui, um elevado grau de autopercepção é uma característica, uma qualidade que a gente desenvolve com essa autonomia emocional, né? Então, a gente começar a ver conexão das coisas, a gente ter essa percepção aguçada, é autonomia emocional, é inteligência espiritual.
E aí eu comecei a atender as pessoas, que foi o que o pai perguntou no início da aula, né? Desde quando que eu estava atendendo, então aqui 20 anos, 21 anos, atuando com a orientação em saúde emocional em atendimentos individuais. E o que, que aconteceu? Como eu desenvolvi, eu juntei, vamos dizer, a espiritualidade, o espiritual, com a ciência, e comecei a entender esse processo que eu expliquei para vocês, eu tinha muitas sensações por fazer. Quando a gente atende uma pessoa, a gente emociona o campo do outro. Então eu sentia, eu percebia coisas por estar naquele atendimento com a pessoa. E aí uma das coisas que me vinha muito eram plantas, fitoterápicos, chás, enfim, coisas que pudessem ajudar a busca que ela estava. Só que na faculdade eu não tive muito disso e eu não me sentia segura para indicar, né? Então eu fui buscar uma pós-graduação em fitoterapia. Só que assim, essa pós-graduação em fitoterapia não tinha na minha cidade. E a minha filha era pequena, e para eu ir para uma outra cidade, eu teria que ficar um fim de semana inteiro, todo mês, fora. E o pai dela não cuidava dela sozinho. E era uma encrenca. E, além disso, ele também não ia pagar a minha pós. Eu não estava trabalhando. Eu trabalhava, fazia visita médica para uma farmácia de manipulação, sim, mas ganhava muito pouquinho, não dava para pagar. O que eu fiz? Eu entrei em contato com a instituição que tinha a pós em fitoterapia em Curitiba. Eu morava em Joinville, em Santa Catarina. E eu perguntei, se eu montar uma turma, vocês me dão uma bolsa? E o coordenador deu uma risada, né, achando que não ia dar certo, mas disse que sim. Pois eu montei uma turma de 23 pessoas de uma pós-graduação em fitoterapia. Ou seja, eu senti um chamado para servir as pessoas e saciar essa sede de conhecimento. Então, quando é com o coração, a sincronicidade acontece. E a gente vai enfrentando o sofrimento, as barreiras. Ah, não posso porque não tenho com quem deixar a filha, não posso porque eu não tenho dinheiro. E a gente vai transcendendo os desafios. Essa é uma capacidade de flexibilidade que surge quando a gente tem esse olhar mais amplo, que é inteligência espiritual ou autonomia emocional. Bom, aí me formei e fui professora em cursos de fitoterapia, de fitoterapia em cursos de massoterapia. Fiz meu projeto de implantação da fitoterapia no SUS, bem na época que foi assinada essa lei das práticas integrativas e complementares. Foi a época que me formei na pós, em 2008. E aí eu me mudei, vim para Balneário Camboriú. E eu queria implantar a fitoterapia no SUS daqui, porque eles já têm todo um projeto de plantas, só que está na Secretaria do Meio Ambiente, não na Secretaria da Saúde. E eu fiz o estudo justamente aqui, porque é uma cidade próxima de Joinville, e, gente, dá uma confusão total, assim, de pessoas que são atendidas pelo SUS, pelos médicos, mas eles vão lá no horto e na farmácia de fitoterapia buscar os chazinhos e dar aquilo da interação, e os médicos não sabem como lidar com isso, enfim. E eu, bem linda, maravilhosa, achando, porque é fantástico, realmente achando que, óbvio que eles vão querer, né? Um projeto de unir a fitoterapia que eles já têm no SUS, com os médicos e tal. Mas, na minha inocência, de que isso dependia de política, eu estava bem fora, né? Deu tudo errado. É óbvio que não me colocaram porque eu não tinha nada a ver com a política. E eu esqueci, eu não sabia, na verdade, que eu precisava estar envolvida na política para conseguir colocar algo com ciência e com ética dentro, né, de um sistema público. Enfim, foi tudo por água abaixo, uma baita de uma decepção. E nessa hora, pai, foi ali que eu comecei a ser uma formadora de mentores do Instituto Olos. Então, não sei se você lembra, foi 2008, porque eu tinha terminado a pós, tinha feito todo esse projeto e eu achei que ia entrar direto, né? E não. E ali, então, desde 2008 até 2020, eu fui ser uma formadora de mentores em empresas e individual,
enfim. Depois fiquei como tutora do ensino à distância, do OLOS também, e foi ali que eu fui praticando muito, e o sistema ISO parece que ele internalizou. Eu tenho chave e fechadura de sistema ISO, tá? Então, a minha bioquímica funciona assim. Por quê? A gente vai começando a perceber essa vontade real de gerar benefício ao outro. E quando a gente tem um sistema, né, que nos permite fluir a partir da nossa entrega, nossa, isso é fantástico. Então, eu passei a usar essa visão e os valores mais elevados para inspirar outras pessoas também. E isso também é autonomia. Isso também é. E eu estou falando de mim, mas vocês estão colocando para a vida de vocês. Quando que vocês também superaram os desafios, foram flexíveis? Quando que vocês também se colocaram a serviço? E aí a bioquímica das emoções surgiu por isso. Surgiu para poder ensinar de forma prática como que as emoções são esse meio de comunicação que a gente tem com a vida, né? E é um sistema pioneiro, porque é um direito autoral meu, fui eu que desenvolvi, criei essa linha de raciocínio, né, lógica, como um sistema também, inspirado no Isor, né? Mas dessa forma, com a ciência e essa visão integrativa do desenvolvimento humano para poder promover a saúde emocional e a inteligência espiritual. Então, as emoções, elas influenciam no nosso comportamento, como a gente já viu na aula. E a nossa conexão com o essencial, com a vida. Da mesma forma que os nossos estados de consciência mais elevados também vão transformar e reorganizar as emoções. Então, é fundamental ter essa consciência para ter autonomia, porque com essa autonomia a gente busca soluções elevadas para os nossos problemas, porque a gente sempre vai ter problema. E essa autonomia não se desvê, não tem como não saber mais fazer isso. Porque quando a gente olha amplo, a gente entende que a solução para o problema não vai vir da mesma mentalidade, linha de pensamento e chave e fechadura que eu tenho que criou a situação. Eu preciso fazer diferente. Aí veio o convite para ser coautora no último livro que o pai escreveu, né, pai, do Sistema ISOR e a Bioquímica das Emoções. Eu escrevi um capítulo. Porque eu escrevi esse capítulo, eu fui convidada para fazer parte da Academia Brasileira, Hispano-Brasileira de Ciências, Artes e Letras. E porque eu fui coautora, eu também fui convidada para escrever um livro pela editora Líder, e coordenei e escrevi esse livro chamado Inteligência Espiritual como Caminho. E esse livro, eu chamei os meus alunos, meus clientes, né, para contarem suas histórias de vida, de como fizeram escolhas com sentido, que é a inteligência espiritual. Como colocaram a ação coerente com sentido profundo. E veja, quantas vezes a gente fez escolhas, eu falei algumas aqui, que eu não fiz com esse sentido profundo, mas que fazem parte da nossa jornada, né? E aí também fiz recentemente, terminei há um ano atrás, a pós-graduação em neurociência do comportamento. Então, pessoal, currículo significa trajetória de vida. É uma construção. Todos nós passamos por isso. Por que que eu fiz as escolhas que eu fiz? Como que estava, né? Eu estava no fluxo da minha bioquímica ou eu estava trazendo algo mais elevado para a minha vida? Por exemplo, quando eu escolhi me divorciar desse primeiro marido, que eu casei lá na faculdade, fiquei 12 anos casada, e escolhi o divórcio. Então, eu tive que ter muita honestidade pessoal e não causar mais dano desnecessário, que era um dano emocional, certo? E isso é uma forma de pensar, é uma forma de ser ecológico, de gerar benefício mesmo com desafios difíceis. E hoje, o que a gente tem na humanidade são crises de sentido, né? As pessoas estão doentes, nós estamos adoecidos, mentalmente adoecidos, fisicamente adoecidos e emocionalmente adoecidos, porque a gente está num mundo, e aí vem o externo que nos afeta, que também não promove saúde, com trânsito, com estresse, com comidas processadas, com um lixo de informação, muita informação, e a gente acaba fazendo escolhas ruins também
porque não tem essa autonomia, ou seja, não tem esse olhar e acaba fazendo escolhas como reação. E a gente tem poucos profissionais treinados com essa visão mais ampla. Os profissionais são treinados nas faculdades para tratar a doença, bem newtoniano e bem doença ali, sem perceber essa comunicação. Por isso é fundamental, hoje, a gente ter um meio de trazer essa autonomia. E aí eu conheci o Daniel e a gente trouxe esse meio, né? O nosso centro de ciência e tecnologia, a ajuda e desenvolvimento de pessoas, foi fundado com esse objetivo, a missão de ampliar a consciência, para que as pessoas desenvolvam esse potencial com autonomia, com escolhas coerentes, honestas, éticas consigo e ecológicas com o todo, promovendo mais saúde para si. Então, a nossa autonomia é a gente poder mudar o modo de observar as coisas. Mas eu preciso entender como elas funcionam para poder observar, né? Então, o que eu trago hoje para vocês, a partir de todo esse convite, é um outro convite, né? Esse convite para reflexão que a gente fez é um outro convite, é a formação em saúde emocional. Ah, estou vendo a Marina, que está aqui. A Marina foi aluna da turma 4, ela veio na neuroimersão também, que foram 2 dias presenciais, veio de Brasília para cá. E agora estamos indo para a turma 5. Aqui, olha, vi de novo quem chegou, é que eu não tinha visto antes, o Johnny também foi aluno da turma 1, que legal. E agora a gente vai para a turma 5, eu vou compartilhar com vocês o que espera, né? O objetivo é justamente trabalhar essa autonomia para si, porque por passar pelas aulas você já é trabalhado nisso, e que você tenha essa autonomia para promover essa visão e essa saúde emocional para os outros. Então, é formação semente, formação em saúde emocional, energia e mente. Nessa página, que está no meu site, que é o bioquimicadasemoções.com.br, vocês podem ver um vídeo que eu explico os conteúdos da formação. Vocês podem ver mais, né, sobre os objetivos e para que eu estou colocando isso no mundo e como isso transforma realmente as emoções das pessoas, a bioquímica, né? Tem mais um vídeo, os depoimentos aqui que vocês podem ver, tá? E vocês podem acessar, deixa eu chegar aqui, o conteúdo das aulas. Deixa eu só mostrar para vocês e já vou voltar ali no valorzinho que tem um desconto específico para vocês. Começa dia 6 de setembro, tá? As aulas são aos sábados, das 10 ao meio-dia e 30. Ficam gravadas também, são ao vivo, interativas. E vocês têm aqui como, aqui ó, módulo 1. Vai clicando aqui ó, no 2, vida. Então, tem todo o conteúdo das aulas quando você vai clicando aqui. E aí você pode se identificar bastante. E para vocês que estão aqui, eu já vou sair da página para poder mostrar mais, vou voltar aqui para o valor. Aqui ele está 10 de 127 sem juros. Só que vocês têm um desconto porque estão aqui nessa aula, que fica 10 de 97 sem juros, tá? Então é uma condição bem especial para quem quiser entrar nessa jornada com a gente. E antes de ir para as perguntas, eu vou aproveitar para finalizar aqui, e aí eu poder escutar vocês também. Então, essa formação, esse sistema bioquímica das emoções que sustenta a formação em saúde emocional, ele é todo ancorado nessas dimensões que a gente tem, a nossa dimensão individual, que conversa com as relações e com o espiritual. São integradas essas dimensões. E as nossas emoções são tanto físicas e energéticas, elas permitem que a gente faça esse entendimento profundo. E aí a gente vai dimensionando a nossa consciência, as nossas relações e a nossa individualidade, certo?
a gente precisa aprender a perceber, a trabalhar essa percepção sutil. E aí, essa percepção, ela não é só simples de tato, de olfato, de paladar. Ela é do sutil, ela é do contexto. Ela não depende só do cérebro processando. Ela tem um contexto do corpo inteiro. Ela depende, como numa árvore, do tronco, que é o corpo todo funcionando, a saúde do corpo, que conduz essas emoções, depende dessa semente de onde a gente gera nossas raízes, onde está o nosso... Nossas raízes estão se nutrindo onde? Qual que é o nosso solo? O solo emocional. O que está gerando emoções para nós? Em que semente eu estou? Senão eu vou gerar doença e não saúde, né? Então, eu vou trabalhando dessa forma na formação. São 5 sementes de conhecimento, que é um roteiro exclusivo, com práticas em todas as aulas, que vai oferecendo essa compreensão bem inovadora e aprofundada das dimensões humanas que fundamentam a nossa saúde emocional e espiritual. E pode ser aplicado com facilidade para atender pessoas, né? Para empresas, enfim, da forma que você quiser melhor. E como eu falei, são 9 aulas ao vivo, interativas, começa dia 6 de setembro, fica gravado, tem acesso por 2 anos, tem mais conteúdo de todo um curso que se chama Bioquímica das Emoções, que eu gravei, e o Energia da Criatividade, são 2 cursos inteirinhos que são material de suporte para as aulas, extra, né? Então, a mais. E já tem lá liberado para quem fizer a inscrição, enquanto não chega o dia 6 de setembro, tem o planejamento pessoal energético, que são 7 aulas que eu fiz com o Daniel, muito bom. Tem a série Energia Consciência, são 5 consciências que a gente vai trabalhando e modificando a nossa saúde emocional, as práticas perceptivas. Então já tem bastante coisa lá para ir fazendo até chegar o dia da aula, que é daqui a pouco, né? Falta um mesinho e pouco, certo? Então, vou fechar aqui, agora venho para as perguntas, ver o que mais tem aqui e ver o que vocês querem comentar. Foi tudo, pai, de pergunta? Olha, teve uma Ah, pergunta não. aqui, Oi, teve desculpa. uma, teve uma do Cláudio aqui, a segunda do Cláudio é: o O amor amor. não seria fundamental para a autonomia emocional? Cláudio, que linda a tua pergunta. Que bom que eu só vi agora, porque eu falei ali que já tem liberadas as aulas das energias consciência. São 5 energias consciência que eu fiz aula. O amor, alegria, liberdade, coragem e agradecimento. Se eu não estou enganada, é isso. Então, tem uma aula só dessa energia consciência do amor. Sim. E essa aula, eu tenho uma prática guiada e uma parábola, que é uma história que leva a nossa linha de raciocínio para esse campo de consciência. Porque esse amor que você colocou com A maiúsculo, ele é um campo de consciência, é um campo atrator, é um campo de energia. Esse amor que você pôs. E a gente precisa chegar nele, que quando a gente chega nele, quando a gente ressoa com ele, a gente vai gerar essa bioquímica, a gente vai gerar essa conversa. E aí, nessa autonomia, né, nesse campo de consciência do amor, a gente vai ter essa autonomia dentro desse campo do amor, ou seja, em coerência com o fluxo da vida, com a verdade, com o amor, com as consciências mais amplas. Sim. Fala, Antônio. Olha, Júlia, eu dizer o seguinte para você, eu não tinha dúvida de que a sua apresentação seria uma apresentação muito profunda e diferenciada, porque pelo que eu tenho acompanhado aí nas suas postagens. Mas queria comentar sobre uma sincronicidade, porque nesse final de semana, mais precisamente no domingo, dia 20, eu participei aqui em Salvador como palestrante de fiz uma das palestras de um primeiro encontro de saúde mental integrada. Teve neurociência, teve psicólogas, teve nutricionista, teve um índio,
falando também e cantando e tal, e eu fiz uma palestra sobre as dimensões do comportamento humano. Então, aí eu vi muita sincronicidade com muita coisa que você trouxe, mas eu queria dizer que eu vou passar, quando o professor liberar a gravação, eu vou passar para todo o grupo essa sua palestra, porque eu acho que vai ser importante que o pessoal acompanhe. E outras pessoas também que eu conheço, inclusive eu convidei algumas pessoas para a sua palestra, mas eu vou encaminhar o vídeo, porque eu fiquei muito bem impressionado, muito bom, muita consistência e muito bacana o seu programa aí, viu? Boa sorte, sucesso. Que bom, Antônio, muito obrigada, muito obrigada. E a sincronicidade que acontece para você, para nós, ela é uma resposta harmônica, é uma resposta que a gente percebe que as coisas estão no caminho, está em fluxo, está em harmonia, e o universo responde, eu estou nessa energia consciência e as coisas estão em harmonia. Isso só significa um sim, né? Continue Sim, seguindo, é isso fantástico, aí. fantástico, incrível, Fantástico. incrível. Obrigada. Obrigado você também. Marina. Júlia, quero fazer um depoimento, né, de quem aproveitou, né, e aproveita, não é alguma coisa de passado, né, porque, inclusive, a dimensão do conteúdo, da experiência que se tem no seu programa, né, é uma coisa, assim, incrível e que se tem que revisitar. Mas o que eu quero dizer, sim, o aumento da autopercepção, essa questão de conseguir perceber o que está acontecendo no corpo e identificar qual é a emoção, né? E o que causou, né? Então, isso é muito forte. Uma coisa também importante são as práticas, né, que você traz. Quer dizer, você não traz só um conhecimento, mas a gente exercita e exercita, e aí precisa o treinamento, né? Tem determinados momentos, e estou me esquecendo, né? Mas volta a consciência de que tem instrumentos, que tem processos para justamente ir desenvolvendo essa autonomia, né? Uhum. E a imersão, né, com a condição de entrar em contato, né, com essa energia, conectar, né, um Uhum. campo energético favorável, foi assim uma contribuição muito boa, né? E continuo aprendendo, né? Porque a gente tem que revisitar os conteúdos, né? As práticas e aí o grupo, né? Como eu faço, né? Uhum. Vai trazer assim uma contribuição muito grande. Muita gratidão a essa sua Obrigada. missão, né? Uhum. E a sua condição de ajudar nesse sentido, de nos trazer uma possibilidade de estar numa energia, né? E contribuindo com uma energia que esse mundo está precisando, né? Então Uhum. era isso que eu queria falar, né? Obrigada, Marina. Muito obrigada. É uma alegria sempre. A Marina veio da turma 4. Quando ela falou neuroimersão, vou explicar um pouco para vocês. A neuroimersão aconteceu a primeira edição esse ano, foi agora em junho. Marina veio de Brasília para cá participar desses 2 dias presenciais. Mas a neuroimersão semeia uma neuroimersão em saúde emocional, mindfulness e inteligência espiritual. Ela é a prática, são 2 práticas, a biofrequência gama e a paciência. São 2 práticas autorais também, que a gente pratica realmente esse caminho, né? Então, não tem um pré-requisito, tá, pessoal? Participar da neuroimersão, da formação em saúde emocional. Semente e semeie são 2 coisas alfa e ômega, começo e fim, se integram, é prática e conteúdo, né? Que a gente vai tendo em harmonia. E a comunidade, o laboratório, como eu faço, que a Marina falou também, é uma gentileza que eu coloco para todos os alunos formados na formação em saúde emocional, então até a turma 5, e na neuroimersão também, quem vem no presencial. O que acontece? Eu junto todo mundo nesse grupo chamado laboratório, como eu faço, e a gente continua lá, gratuitamente. Então, quem fizer a turma 5 agora,
vai participar das 9 aulas, vai ter aulas, né, teoria e prática junto, sempre junto, ao vivo, fica gravado, tem mais materiais, tem muita coisa. E quando acaba, não acaba por ali. Todo mundo vai para esse grupo, laboratório, como eu faço, e a gente continua encontros ocasionais, não são mensais, mas eles são ocasionais, inclusive vai ter um agora em agosto, e a gente continua se desenvolvendo, e é um caminho que vocês têm de continuar, né, esse desenvolvimento da autonomia emocional, da saúde emocional, da inteligência espiritual. É isso que é importante, né? A gente pensa que vai entrar num curso, não, a gente entra num processo de desenvolvimento, né? Que se estende, né? Sim, Então, sim. é fantástico. Que bom, fico muito feliz, muito obrigada. A Iraci. Ah, gente, eu esqueci de falar, para vocês terem o desconto, é só digitar o cupom especial lá na página, tá? Eu só dei o valor, mas não tem como conseguir esse valor. Tem que digitar especial. Iraci, fale. Júlia, estou encantada realmente com o teu conteúdo, fala muito com tudo aquilo que eu venho tentando vislumbrar como possibilidade de ajudar as pessoas, na verdade, né? Tanto que no meu livro, no final, eu falo que a gente precisa resgatar 3 pilares, que é o respeito, a cooperação e o amor, né? E quando você Uhum. traz todas essas questões, a questão da consciência muito grande, e tenha certeza, serei sua aluna no próximo curso. Ai, que Então, bom! assim, olha, estou aqui encantada e já quero pedir desculpas porque eu vou ter que sair para atender uma pessoa agora. Mas, assim, eu estou muito, Então, muito Iraci, obrigada por então, tudo isso. Iraci, entre em contato comigo, vai ali no site Nossa. bioquimicadasemoções.com.br, manda, tem o contato, manda um oi, e aí a gente te ajuda a entrar na turma, tá? Venha mais próxima. Vai ali no Insta, se for o caso, também, manda um Já direct, te como você se adicionei sentir agora, melhor. enquanto estava aqui te ouvindo, fui lá procurar no Insta, já te achei, já estou te seguindo. Ótimo. E, assim, parabéns por toda essa trajetória e obrigada por dividir todo esse conhecimento com a gente. Muito obrigada, vai ser muito bem-vinda. Tá, Obrigada. gente? Eu peço desculpas, mas realmente vou precisar sair. Obrigada a Obrigada. todos vocês. Boa noite. Ah, muito bem. Também, quem quiser reciclar, apesar de que aqui só está a Marina e o Johnny, eu acho, que fizeram já. Também eu sempre ofereço, isso é uma das coisas que a Marina fala ali, né? Que a gente continua, fica uma energia, fica essa energia sendo trabalhada, né? Tem algo maior que guia isso. Legal que o Antônio falou da sincronicidade. Eu sempre escrevo à mão o nome das pessoas da turma no caderno. Eu sempre sei que as pessoas certas se juntam, né? Então, assim, esse algo maior que coloca a gente junto, né? Muito interessante isso. E quem quer reciclar também sempre vai poder, sempre tem desconto para reciclar. Quem é da turma 1, 2, 3, 4, 5, quer reciclar na 6, 7, 8, sempre pode. Ah, muito bem. Ok? Júlia, missão cumprida. Parabéns. Gostou, pai? Aprovou? Está aprovado. Está Ah, aprovado. que bom. É. Ah, muito bem. Então É tá sempre bom. maravilhoso, né? Obrigada, filha de peixe, né? Pois é. Inspiração. Você criou um sistema, eu também. Então E tá esse bom. sistema Então, também está na minha formação, né? Eu É, fui, né? Fui a também Marina formada no formou por coaching e mim também. mentoring. é. Exato. Aqui tem várias pessoas formadas por mim aqui, né? Tem o Uhum. Cláudio, tem o Walter, tem o Wilson, tem a Marina, Daniel, a própria Júlia, né? O Antônio Amorim também fez curso comigo, o Dona em parte, né? O Mário Colombo, eu não lembro se fez a formação, né? Mas ele participou de alguma atividade, sim.
Então, eu agradeço a presença de todos, né? Eu gostaria realmente de pedir, né, aqui com vocês e realmente deixar à disposição, né, os trabalhos que a Júlia está oferecendo aí para o povo. Uhum.